Linhaça, será que emagrece? Será que é bom para quem tem diabetes, pressão arterial, câncer? Será que é mesmo um super alimento e será que tem algum perigo ingerir a linhaça? Vamos entender tudo isso no vídeo de hoje. A linhaça é fonte de lignanos, de mucilagem, de um antioxidante chamado SDG e também de um ácido graxo ômega 3, que é o ALA. Tem bastante discussão com relação a essa conversão do ALA para os ácidos graxos que a gente encontra no ômega 3, por exemplo, o EPA e o DHA, mas independente se essa conversão acontece ou não, ou a quantidade que a gente consegue converter de ALA em EPA ou DHA, ainda assim a linhaça, pelo sinergismo de todos esses nutrientes que ela tem, ainda é um alimento bem interessante. Vamos entender no vídeo de hoje o que a ciência já tem mostrado sobre os benefícios do consumo da linhaça. Queria começar aqui com essa meta-análise publicada na Obesity Reviews. Esse é um artigo que engloba 45 estudos, então é uma meta-análise, né? É como se fosse um resumo do dado de 45 estudos realizados em seres humanos. É o nível mais alto de evidência que a gente pode ter. Nesse artigo, os autores mostraram que a linhaça, a farinha de linhaça, ela pode sim ajudar na redução de perda de peso, principalmente com indivíduos que têm IMC acima de 27. Então, quanto mais peso você tiver, quanto mais sobrepeso, obesidade a pessoa tiver, maior vai ser o benefício da linhaça. O grupo com linhaça chegou a ter uma perda de peso de 1,75 quilos maior do que o grupo sem linhaça. E o que é importante? As doses foram de 30 gramas ao dia e o acompanhamento, os melhores resultados foram depois de 12 meses do consumo de linhaça. Sempre que a gente fala de nutrição, a gente está pensando no longo prazo, geralmente. Ainda pensando em ajudar no emagrecimento, várias pessoas têm sobrepeso, obesidade, porque essa doença está associada a uma inflamação crônica sistêmica, é comum que esses indivíduos tenham uma PCR alta, uma proteína C reativa alta, que é um marcador inflamatório. A linhaça, ela também pode ajudar a reduzir a PCR, principalmente de indivíduos obesos. Naqueles que tinham IMC acima de 30 kg por metro quadrado, a redução da PCR com o uso da linhaça foi de até 0,83 mg por litro. Parece pouco, né? 0,83. Mas se a gente pegar os valores de referência laboratorial da PCR, eles ficam entre 1 e 3. Então essa redução aí de 0,8 mais ou menos já é bem significativa, pode ser bem interessante e principalmente ela acontece nos indivíduos que são obesos, que têm o IMC acima de 30 kg. Além desse possível auxílio na perda de peso, uma das formas mais estudadas da linhaça é com relação à redução da pressão arterial. Então selecionei aqui duas meta-análises, também englobando diversos experimentos em seres humanos. Essa meta-análise aqui que está publicada no The Journal of Nutrition, que é uma revista publicada ali, né, na Oxford Academy. E essa outra meta-análise aqui do Clinical Nutrition, e ambas mostram o quê? Que sim, a linhaça tem o potencial de reduzir a pressão arterial. Essa redução, ela é pequena, ela varia mais ou menos de 3 milímetros de mercúrio para em média 5 milímetros de mercúrio. Quem que vai ter o maior benefício? Quem tem a maior pressão arterial vai conseguir reduzir ainda mais com o uso da linhaça. Então, na verdade, é algo bem interessante, né? Porque, de fato, ela vai estar ajudando quem mais precisa. E embora 5 milímetros de mercúrio pareça um pouco, né? Vale a gente lembrar que nos estudos a pressão arterial é medida como? É 140 por 80, não é 14 por 8. A gente fala 14 por 8 porque é mais fácil de dizer, mas ele é aferido na forma de 140 milímetros de mercúrio por 80. Então, reduzir 5 pode parecer pouco, mas isso está associado a uma grande redução na incidência de algumas doenças cardiovasculares. Ou seja, a linhaça não vai fazer nenhum milagre para você, mas ela pode sim te ajudar a reduzir a pressão arterial. Se você associar a utilização da linhaça, melhorar sua alimentação, melhorar seu estilo de vida e principalmente tem que utilizar a linhaça pelo longo prazo. Os estudos eles trazem que o benefício maior é a partir das 12 semanas, mas a partir do primeiro mês, a partir de 4 semanas de uso de 30 gramas de linhaça moída, já dá para ver os efeitos na pressão arterial e esses efeitos parece que se mantêm enquanto a utilização da linhaça é feita. Uma coisa que eu queria mostrar aqui, olha essa figurinha aqui. Tá vendo que tem vários pontinhos e uns tracinhos? Cada pontinho desse é um indivíduo e um desses experimentos que foi feito. Você pode ver que a maioria dos pontinhos, eles
tem uma tendência de redução. Então tem um pontinho e aí a retinha vai para baixo. O que isso significa? Que a grande maioria dos indivíduos, a pressão reduziu com a utilização da linhaça. Porém, tem um ou outro que aconteceu o quê? Olha, o terceiro pontinho ali, ó. O terceiro pontinho estava ali mais ou menos em 160 mg de mercúrio, mas aumentou. O que isso pode ser? É bem provável que não tenha sido a linhaça, que tenha sido outros motivos, né? A gente não sabe se essa pessoa alterou o estilo de vida dela, mas sim, a gente não pode descartar a hipótese que foi a linhaça que aumentou essa pressão. Então, um ou outro indivíduo, cada um funciona de um jeito, por isso que eu falo, acompanhe seus exames, acompanhe sua pressão arterial e se de fato você vê que ela melhorou com a utilização da linhaça, aí você continua utilizando esse alimento. Mas se você achar que ela aumentou, né, por mais que isso seja extremamente improvável, por mais que dezenas de estudos mostraram que em média ela reduz a pressão arterial, por precaução eu recomendo que você vá aferindo a sua pressão arterial aí para ter certeza que tá tudo certo, que ela tá te ajudando. Nesse outro artigo aqui, também da Nutrition Reviews, da Oxford Academy, mostrou que a linhaça também pode ser interessante para quem tem diabetes tipo 2 ou pré-diabetes, ou seja, pessoas com resistência à insulina. Ela pode ajudar na redução da glicemia de jejum, da hemoglobina glicada, ou seja, ela pode ajudar a reduzir o açúcar no sangue, vamos dizer assim. Novamente, ela não faz milagre, por exemplo, em média a glicemia de jejum reduziu mais ou menos ali 6 mg por decilitro, o que parece que não é muito, mas se a gente parar para pensar que foi só a inclusão de um alimento sem alterações em outros hábitos de vida, é bem interessante. Pensa, você descobriu aí que você está com diabetes tipo 2 ou com pré-diabetes, se você associar a linhaça, fazer mais exercício físico, se tornar mais ativo fisicamente, melhorar a sua alimentação como contexto, pode aí ter um grande resultado e até mesmo no caso de pré-diabetes, você não ter mais pré-diabetes. E é importante dizer, novamente, com relação à diabetes também, os maiores efeitos foram a partir de 12 semanas. Então a gente sempre está pensando no uso prolongado desse alimento, é incluir esse alimento na nossa rotina alimentar e não pensar que ele vai funcionar igual um medicamento, que você vai tomar a linhaça um dia e simplesmente de repente sua glicemia ou sua pressão vai melhorar. Não, é o uso contínuo, incluir ele na sua dieta, é isso que vai dar o melhor resultado. E será que tem alguma contraindicação? Olha só, a linhaça ela tem lignanos. Os lignanos, eles são fitoestrógenos. Tem muita gente falando coisa na internet aí sobre o fitoestrógenos sem real motivo para isso. Vários dos estudos são em animais, são in vitro e não em seres humanos. E também a gente tem que lembrar que, por exemplo, o resveratrol também é um fitoestrógeno e não tem ninguém falando mal do resveratrol. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas exacerbações, com essas generalizações, tá bom? Com relação especificamente à linhaça, se criou uma teoria de que por causa desses fitoestrógenos ela poderia, por exemplo, ser ruim para quem tem câncer de mama. Então muitas pesquisas foram realizadas nesse sentido. E o que se viu foi justamente ao contrário. Em experimentos animais, ela reduziu bastante o câncer de mama. E em experimentos com seres humanos, em estudos com seres humanos, ela estava associada a uma menor incidência de câncer de mama. Então esse medo que se criou aí com relação ao câncer de mama e os fitoestrógenos da linhaça não se provou cientificamente verdadeiro. Até mesmo pelo contrário, até mesmo ela tem mostrado resultados preventivos. Outra coisa que eu já vou me adiantar aqui, porque eu tô prevendo que vão falar da linhaça um dia na internet, é que ela tem compostos cianogênicos. O que é isso? São compostos que podem ser metabolizados e formar o cianeto no nosso organismo. O cianeto é altamente prejudicial, só que qual que é o problema? A linhaça, sim, ela tem alguns compostos assim, mas, por exemplo, a maçã também tem. Então, não adianta ter o composto, o que importa é a quantidade desse composto que tem. E literalmente, a gente precisaria comer 1 kg de linhaça por dia para conferir algum perigo. Já foram feitos estudos com a utilização de até 100 gramas de linhaça por dia por um longo período de tempo e nunca nenhum participante de algum estudo teve algum efeito adverso com relação a esses compostos aí da linhaça. Além disso, eu estou recomendando aqui uma dose de 10 gramas a
30 gramas por dia. Então tá bem longe dessas doses que já foram estudadas e provadas que não tem perigo. Pode ficar bem tranquila que o cianeto tá longe de ser um perigo. Tem diversos alimentos que têm compostos que também são cianogênicos e a gente come todos os dias. E se não for cianogênico, tem outros compostos, mas a quantidade é tão pequenininha que é irrelevante para nossa saúde. A única pessoa que se importa com isso é aquela pessoa aí do YouTube que quer fazer terrorismo nutricional e criar um medo a partir dos alimentos, né? Falar o que ninguém tá falando, mas pode ficar frio que não vai acontecer isso com você. Outra coisa que tá na moda falarem na internet são dos antinutrientes. Eu já expliquei sobre eles no vídeo da aveia. Eu mostrei um estudo lá que fala muito sobre os antinutrientes, que mostram que de fato a gente não tem que se preocupar com eles desde que a gente tenha uma dieta adequada. Quem que tem que se preocupar com antinutriente? Quem tem uma dieta que é de 70, 80% de grãos que tenham esses compostos e que esses outros 20% da dieta são alimentos extremamente pobres em nutrientes. Então são populações específicas de locais específicos. Se você é brasileiro, tá vendo esse vídeo aí no seu celular, você tem uma alimentação aí, arroz, feijão, carne, você não vai comer quilos e quilos de linhaça por dia, pode ter certeza que os antinutrientes não vão ser um problema para você, podem ser até benéficos. Eu mostro isso lá no vídeo da aveia. Se você quiser dar uma olhada melhor sobre isso, assiste lá, o vídeo chama Farelo de Aveia. Então, concluindo aqui o nosso vídeo, a linhaça é sim um alimento extremamente interessante, com comprovação científica de vários benefícios, mas está longe de ser superalimento. Aliás, esse negócio de superalimento nem existe. Ninguém precisa de linhaça para viver, mas se você quiser incluir ela na sua dieta por determinados motivos, pode ser bem interessante. O que eu recomendo? Que você consuma por dia entre 10 e 30 gramas de farinha de linhaça. De fato, moer a linhaça pode ser importante para a gente obter os nutrientes que estão dentro ali da semente. É recomendável que sempre que a gente for moer, a gente moa só a quantidade que a gente vai utilizar na hora, no dia. Mas se você ficar com preguiça de fazer isso e quiser moer, por exemplo, para uma semana, eu recomendo que você coloque dentro de um potinho escuro e guarde dentro da geladeira. A linhaça é para ela ter um gostinho de noz e não é para ter aquele gostinho rançoso, aquele gostinho meio mole assim, ruim de morder. Se ele tiver com esse gosto, pode ser que ela oxidou. E não precisa ser a linhaça dourada, tá bom? Inclusive, a maioria dos estudos é justamente com a linhaça marrom. Compre aí a que você prefere, a que você acha mais gostosa, ou que nem eu faço, eu compro a mais barata, que é a linhaça marrom, e é mais fácil de achar. Outra coisa legal de falar é que a linhaça, quando ela colocar em preparações, por exemplo, você vai fazer um bolo e coloca a farinha de linhaça para deixar esse bolo nutricionalmente melhor. Ela vai aguentar até 178 graus por 2 horas. Então, pode tranquilamente utilizar ela aí para fazer suas receitas, para fazer um cookie, um bolo, e inclusive esse processo, depois que você moe a linhaça, uma linhaça moída guardada na geladeira e uma linhaça que você fez um bolo, essa do bolo na verdade vai ajudar a preservar esses nutrientes. Ela vai ser menos oxidada quando ela está dentro dessa preparação. Então é uma boa alternativa, pode colocar aí nas preparações sem medo que você ainda vai estar obtendo os benefícios da linhaça. Bom, e por hoje era isso, espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, deixa ali nos comentários que eu vou responder você. Se você gostou desse vídeo, compartilhe ele, se inscreve aqui no canal, tem que clicar ali no sininho e clicar em todas, senão não adianta, você não vai receber as notificações. Vou ficando por aqui e até a próxima.